Boa noite. Acomodem-se, relaxem e preparem-se para uma viagem aos confins do universo observável. Imaginem que estão a olhar para o céu noturno. Durante séculos, observam o mesmo ponto de luz brilhante. Ele vive a sua vida, cintila, muda de cor, mas está sempre ali. E de repente, um dia, desaparece. Não explode numa erupção ofuscante, nem se apaga lentamente. Simplesmente some, como se alguém tivesse desligado o interruptor. Parece ficção científica, não é? Mas foi exatamente isso que aconteceu na vida real. Hoje vou contar-vos a história de uma estrela cujo desaparecimento deixou toda a comunidade astronômica mundial perplexa. É um relato que desafiou tudo o que sabíamos sobre o ciclo de vida e morte estelar. Falaremos de uma verdadeira investigação cósmica, onde as pistas foram recolhidas pelos telescópios mais poderosos da humanidade. No entanto, a solução revelou-se muito mais bizarra do que qualquer um poderia ter imaginado. Preparem-se para ouvir sobre um mistério que, talvez, nos tenha permitido vislumbrar pela primeira vez os bastidores do nascimento de um buraco negro. Para entender a dimensão deste enigma, precisamos de viajar para muito longe. A nossa jornada leva-nos à constelação de Cefeu, a cerca de 22 milhões de anos-luz da Terra. Lá, encontramos uma galáxia espiral incrivelmente bela, conhecida pelo número de catálogo NGC 6946. Os astrônomos deram-lhe também um nome mais poético, a Galáxia do Fogo de Artifício. E não é por acaso. Esta galáxia é uma verdadeira fábrica cósmica de produção estelar. As suas explosões de supernovas ocorrem cerca de 10 vezes mais frequentemente do que na nossa Via Láctea. É por isso que ela está sob monitorização constante. Os cientistas esperam apanhar uma estrela no momento do seu grandioso final, a explosão de uma supernova. E em 2007, a atenção deles foi capturada por um objeto específico, uma estrela gigante, uma supergigante azul, cerca de 25 vezes mais massiva do que o nosso Sol. Era brilhante, quente e, segundo todos os indicadores, encontrava-se na última fase da sua evolução. Foi-lhe atribuído o nome N6946-BA1. Os cientistas estavam certos. Estavam prestes a testemunhar um espetáculo cósmico magnífico. Eles esperavam uma explosão que, por um breve momento, ofuscaria a luz de milhões de outras estrelas na galáxia. Mas o que aconteceu a seguir não se encaixava em nenhuma teoria existente. Portanto, esta história começou em 2007. Uma equipa de astrônomos, liderada por Christopher Kochanek, da Universidade Estadual de Ohio, estava a realizar uma observação sistemática da Galáxia do Fogo de Artifício. O objetivo era simples: procurar supernovas. Utilizando o Grande Telescópio Binocular, ou LBT, localizado no Arizona, eles vasculhavam a galáxia à procura de estrelas cuja luminosidade aumentasse subitamente, um sinal claro de um colapso iminente. Foi então que a nossa protagonista chamou a atenção. Uma estrela que mais tarde seria designada como N6946BH1. Em imagens de arquivo anteriores, era apenas um dos muitos pontos fracos e apagados. Mas em 2009, algo estranho aconteceu. A estrela começou a aumentar a sua luminosidade de forma meteórica. Em poucos meses, tornou-se mais de 1 milhão de vezes mais brilhante que o nosso Sol. Para os astrônomos, este era um sinal de alarme e, ao mesmo tempo, um golpe de sorte inacreditável. Eles supuseram que estavam a observar a chamada agonia pré-morte de uma estrela. Este tipo de comportamento é típico de estrelas extremamente massivas que se tornam instáveis, expelindo as suas camadas externas antes do colapso final. O processo é semelhante a um vulcão que resmunga e expele cinzas antes que ocorra uma erupção poderosa. Os cientistas estavam em grande expectativa.
Apontaram todos os instrumentos disponíveis para a estrela, incluindo o telescópio espacial Hubble, para registrar todos os detalhes deste evento raro. Esperavam que, após este período de luminosidade curto, mas intenso, se seguisse uma explosão colossal de supernova, que poderia ser estudada durante anos. Todo o mundo científico prendeu a respiração, aguardando o clímax deste drama cósmico, que se desenrolava à distância de 22 milhões de anos-luz. Vamos analisar de perto o que esta estrela realmente era. Ela se enquadrava na categoria das supergigantes azuis. Estas são umas das estrelas mais quentes, mais brilhantes e mais massivas do universo. A vida delas é, por natureza, curta e turbulenta. Enquanto o nosso Sol deve existir por cerca de 10 bilhões de anos, a vida de um gigante como este dura apenas alguns milhões de anos. Elas queimam seu combustível nuclear a uma velocidade inacreditável. Estima-se que a nossa estrela fosse cerca de 25 vezes mais massiva que o Sol. Imagine uma esfera de plasma incandescente, tão colossal que milhões de planetas como a Terra poderiam caber dentro dela. A temperatura em sua superfície atingia dezenas de milhares de graus Celsius, o que lhe conferia a característica tonalidade branco-azulada. O brilho, ou a explosão, que foi registrada em 2009, foi, na verdade, uma gigantesca ejeção de matéria. A estrela literalmente ejetou parte de sua camada externa no espaço circundante. Este fenômeno não era algo totalmente único. Os astrônomos conhecem outros exemplos das chamadas estrelas impostoras, ou falsas supernovas. O exemplo mais famoso é a Eta Carinae, na nossa própria galáxia, que sofreu um cataclismo semelhante no século XIX. Normalmente, após uma ejeção como essa, a estrela se acalma um pouco, seu brilho diminui, mas ela continua a existir, preparando-se para o próximo, e talvez final, ato. E era exatamente este o cenário que os cientistas esperavam da N6946BH1. Eles mantiveram a vigilância, assumindo que a estrela tinha apenas liberado vapor e que voltaria ao seu estado normal antes de, finalmente, explodir. Mas ela reservava uma surpresa que viraria de cabeça para baixo as suas noções sobre a evolução estelar. Ninguém poderia imaginar que aquilo não era o início do fim, mas sim o próprio fim. As observações prosseguiam. Ano após ano, os astrônomos esperavam pacientemente. 2010, 2011, 2012. A estrela, após o seu pico de brilho em 2009, começou a desvanecer lentamente. Isso estava perfeitamente de acordo com a teoria. A camada de gás e poeira ejetada expandia-se e arrefecia, fazendo com que a luminosidade do objeto diminuísse gradualmente. Tudo seguia o planeado. Os cientistas analisavam o espectro de luz emitido pela estrela para compreender a composição química da matéria ejetada e a velocidade da sua expansão. Esses dados eram inestimáveis para a construção de modelos que descrevessem os estágios finais de estrelas massivas. Cada nova imagem capturada, seja pelo telescópio Hubble ou pelo LBT, Large Binocular Telescope, acrescentava novos detalhes ao quadro geral. Parecia que aquele seria um caso clássico, que entraria para os livros didáticos como um dos exemplos mais bem documentados da preparação de uma estrela para explodir em uma supernova. A equipe de Kochanek e outros grupos por todo o mundo tinham certeza de que, em breve, talvez em 1 ano, 10 ou 100, um novo e intenso ponto de luz surgiria naquele local. Mas em 2015, quando voltaram a apontar os telescópios para aquela região do céu, o que os aguardava era um choque. A estrela tinha desaparecido. Nas imagens de luz visível obtidas pelo Hubble, no ponto exato onde, ainda há pouco, brilhava um objeto 1 milhão de vezes mais luminoso que o Sol, havia apenas o vazio. Um vazio absoluto,
de um negrume profundo. A descoberta foi tão inesperada que a primeira reação dos cientistas foi de pura descrença. Reexaminaram as coordenadas, as configurações do telescópio, compararam as novas fotografias com as antigas. Não havia erro. A estrela que eles observavam com tanta atenção tinha, pura e simplesmente, sumido. Pense na situação dos astrônomos. É como se estivéssemos observando um farol numa costa distante, vendo-o piscar com intensidade, e no instante seguinte, não houvesse mais nada ali, nem sequer ruínas. Para onde foi parar uma estrela inteira com a massa de 25 sóis? O primeiro pensamento que vem à mente é: será que ela explodiu como uma supernova e nós simplesmente perdemos o clarão? Isso é perfeitamente possível. O pico de brilho de uma supernova pode durar apenas alguns dias ou semanas. Se durante esse período o céu estava coberto por nuvens, ou os telescópios estavam apontados para outros alvos, o flash poderia facilmente ter passado despercebido. Mas essa hipótese não resistia a uma análise mais crítica. Uma explosão de supernova dessa magnitude não é um evento que passa sem deixar vestígios. Depois dela, resta uma nuvem em expansão de gás incandescente, conhecida como remanescente de supernova. Ela brilha por milhares de anos em diferentes faixas do espectro eletromagnético, das ondas de rádio aos raios X. Além disso, no centro dessa nuvem, deveria ter sobrado um objeto superdenso, ou uma estrela de nêutrons, ou um buraco negro. Os astrônomos vasculharam minuciosamente essa região do céu, com todos os meios disponíveis. Eles procuraram por sinais de rádio de um pulsar, emissões de raios X de um disco de acreção, qualquer prova de um cataclismo recente. Mas não encontraram nada. Absolutamente nada. Ficou perfeitamente claro. Não houve uma explosão de supernova clássica ali. O mistério só se aprofundava. A estrela não explodiu, mas mesmo assim, desapareceu. Para onde diabos ela foi? A hipótese de uma supernova perdida estava, portanto, descartada. Era preciso buscar outra explicação. A próxima ideia que os cientistas começaram a testar era mais simples, mas perfeitamente lógica. E se a estrela, em vez de desaparecer, estivesse apenas escondida? Sabemos que durante o evento de 2009, ela ejetou uma quantidade enorme de matéria. Talvez essa matéria tenha se condensado numa densa nuvem de poeira que agora oculta a estrela completamente de nossa vista. É como se tivéssemos colocado um cobertor muito espesso na frente de uma lâmpada acesa. Ela ainda está brilhando, mas não conseguimos vê-la. Essa teoria parecia bastante plausível. A poeira cósmica absorve a luz visível de maneira muito eficiente. Se uma cortina de poeira suficientemente densa se formou em volta da estrela, o telescópio Hubble, que trabalha principalmente nos espectros visível e ultravioleta, realmente não haveria mais. Mas essa hipótese tinha uma vulnerabilidade que podia ser testada. O fato é que a poeira, ao absorver a luz da estrela, aquece-se e começa a irradiar na faixa do infravermelho. É o que chamamos de radiação térmica. Portanto, se a estrela ainda estivesse lá, por trás da nuvem de poeira, deveríamos ver em seu lugar uma fonte brilhante de luz infravermelha. Os cientistas recorreram aos dados do telescópio espacial Spitzer, que foi desenvolvido especificamente para observações em infravermelho. Eles o apontaram para a localização anterior da estrela e começaram a analisar as imagens obtidas. E o que eles viram só levantou ainda mais questões. Os resultados das observações feitas pelo telescópio Spitzer acabaram sendo frustrantes. De fato, uma fonte de radiação infravermelha foi detectada no local onde a estrela havia desaparecido. Parecia que o mistério estava resolvido. A estrela estaria apenas escondida atrás de uma nuvem de poeira. Mas a situação não era tão simples assim. Quando os astrônomos analisaram a luminosidade dessa fonte infravermelha, eles perceberam que ela era muito tênue.
era muito mais fraca do que deveria ser, caso o supergigante azul estivesse de fato escondido por trás de um véu de poeira e ainda continuasse a brilhar. A energia irradiada na faixa infravermelha era insuficiente para justificar a presença de uma estrela com 25 massas solares naquele local. Era o equivalente a esperar ver a luz de um holofote potente atrás de uma cortina espessa, mas, em vez disso, encontrar apenas o fraco cintilar de uma vela. Ou seja, a hipótese do obscurecimento por poeira também não se sustentava sozinha. Sim, é possível que houvesse alguma poeira ali, talvez resquícios da erupção de 2009. Mas a própria estrela, pelo menos em sua forma anterior, não estava mais lá. A comunidade científica estava num impasse. Nenhuma das explicações padrão se encaixava. A estrela não explodiu. E ela não estava apenas escondida. Ela havia realmente desaparecido, deixando para trás apenas um eco térmico fraco e em declínio. Era preciso buscar uma ideia completamente nova, algo realmente revolucionário. E essa ideia finalmente surgiu. Ela havia sido prevista por teóricos há algumas décadas, mas, até aquele momento, não havia tido nenhuma confirmação observacional. Era o conceito da supernova fracassada. Afinal, o que é uma supernova fracassada? Para entender esse conceito, vamos primeiro relembrar como se desenrola uma explosão de supernova comum. Durante a vida de uma estrela massiva, ocorrem reações de fusão termonuclear no seu núcleo. O hidrogênio transforma-se em hélio, o hélio em carbono, e assim por diante, até que no centro se forme um núcleo de ferro. O ferro é o produto final da nucleossíntese estelar. Ao contrário dos elementos anteriores, a sua fusão não liberta energia. Na verdade, ela a consome. Neste ponto, o forno termonuclear no coração da estrela desliga-se. A gravidade, que até então era equilibrada pela pressão da radiação do núcleo, prevalece. O núcleo começa a colapsar rapidamente sob o seu próprio peso. Este processo, conhecido como colapso gravitacional, ocorre em frações de segundo. As camadas externas da estrela precipitam-se em direção ao centro, a velocidades que podem atingir 1/4 da velocidade da luz. Ao atingirem o núcleo superdenso e comprimido, gera-se uma poderosíssima onda de choque. Esta onda, impulsionada por um fluxo de neutrinos que emana do núcleo, irrompe para fora, desmembrando a estrela num evento explosivo grandioso. É isto que chamamos de supernova tipo 2. Observamos um clarão intenso e no local da estrela resta uma estrela de nêutrons, ou, se a massa original for muito elevada, um buraco negro. Mas e se a onda de choque não for forte o suficiente para despedaçar a estrela? E se a gravidade triunfar de forma total e irrevogável? É precisamente nisto que reside o cerne da hipótese da supernova fracassada. A teoria da supernova falhada sugere que, em certas condições, especialmente no caso de estrelas extremamente massivas, a onda de choque que deveria desencadear a explosão acaba por ser fraca demais. Essa onda surge, tenta mover-se para fora, mas não consegue superar a gravidade colossal das camadas superiores da estrela. Em vez de despedaçar a estrela, a onda dissipa-se e cai de volta em direção ao núcleo. E é aí que acontece algo surpreendente. Nada mais consegue travar o colapso gravitacional. Toda a massa da estrela, todas as suas camadas externas, que deveriam ter sido ejetadas para o espaço, precipita-se em direção ao centro e simplesmente desaparece sob o seu próprio horizonte de eventos. A estrela colapsa diretamente num buraco negro, saltando a fase da explosão luminosa. Do ponto de vista de um observador externo, o cenário é exatamente o que vimos. A estrela, que estava no céu há um instante, simplesmente some. Ela não explode, ela implode. Este processo não é totalmente silencioso.
Durante o colapso e a queda de matéria no buraco negro em formação, deve ser libertada uma enorme quantidade de energia. No entanto, essa energia não é luz, mas sim neutrinos, partículas minúsculas, quase sem massa, que interagem muito fracamente com a matéria. Além disso, imediatamente antes de desaparecer, a estrela deverá expelir parte da sua camada exterior, algo como um suspiro final. Este cenário coincidiu de forma surpreendentemente precisa com o que os astrônomos observaram no caso da N6946 BH1. Vamos confrontar os fatos com a teoria da supernova fracassada. Primeiro, tínhamos uma estrela extremamente massiva, com cerca de 25 massas solares. É exatamente para esses gigantes que a teoria prevê a possibilidade de um colapso direto num buraco negro. Estrelas de menor massa provavelmente explodiriam como supernovas comuns. Segundo, em 2009, observamos um poderoso clarão no momento em que a estrela ejetou parte da sua camada externa. Isso pode ser interpretado como o seu suspiro de morte, que precede o colapso final. A estrela estaria livrando-se do excesso de massa antes de desaparecer no nada. Terceiro, depois disso, a estrela desapareceu por completo no espectro visível. Isso encaixa-se perfeitamente no cenário em que toda a matéria da estrela caiu sob o horizonte de eventos do buraco negro. Quarto, não detetamos um clarão de supernova brilhante, nem tampouco vestígios de uma nebulosa. Este é o argumento-chave contra uma explosão clássica. Quinto, e o mais importante, permaneceu no local da estrela uma fonte fraca de radiação infravermelha. De onde ela veio? Segundo o modelo da supernova fracassada, o material ejetado em 2009 continuava a expandir-se e a arrefecer. Além disso, uma pequena porção da matéria que cai no buraco negro recém-nascido pode formar um disco de acreção pequeno e quente, que também irradia na faixa do infravermelho. Com o tempo, essa fonte deveria ficar mais escura e fria, deslocando a sua radiação para comprimentos de onda mais longos, ou seja, para as faixas de rádio. E as observações subsequentes confirmaram exatamente isso. A fonte infravermelha foi de facto desvanecendo-se gradualmente. Todas as pistas convergiam. Parecia que, pela primeira vez na história, os astrônomos tinham testemunhado o nascimento de um buraco negro. Se esta descoberta for finalmente confirmada, ela terá uma importância colossal para a nossa compreensão do universo. Em primeiro lugar, ela resolve um mistério de longa data, conhecido como a questão das supernovas perdidas. Modelos teóricos prevêem que deveríamos observar muito mais explosões de supernovas de estrelas massivas do que realmente observamos. Por muito tempo, os astrônomos se perguntaram para onde essas estrelas estavam desaparecendo. A hipótese das supernovas fracassadas oferece uma resposta elegante. Uma parte significativa dessas estrelas, talvez até 30% de todas as estrelas massivas, não explode. Em vez disso, elas colapsam silenciosamente, transformando-se diretamente em buracos negros. Elas simplesmente desaparecem do nosso céu, sem dar aquele espetáculo pirotécnico de despedida. Isso significa que o universo pode estar povoado por buracos negros de massa estelar em uma quantidade muito maior do que imaginávamos. Esses objetos invisíveis vagam pelas galáxias e mal suspeitamos de sua existência, a menos que se manifestem acidentalmente, como, por exemplo, ao devorar uma estrela vizinha. O caso da NGC 6946 BH1 é a primeira evidência observacional direta desse processo. Ela abre uma janela completamente nova para o estudo dos fenômenos mais extremos do cosmos. Não podemos mais encarar a morte de estrelas massivas como um único cenário, limitado a uma explosão brilhante. Acontece que elas têm um outro destino, muito mais silencioso e misterioso: o caminho para o nada.
Mas vamos desviar um pouco o foco e falar sobre as ferramentas que possibilitaram essa descoberta incrível. Os protagonistas desta história, além da própria estrela, foram dois telescópios: o Grande Telescópio Binocular, ou LBT, e o Telescópio Espacial Hubble. O LBT, localizado no Monte Graham, no Arizona, é um dos mais potentes telescópios ópticos terrestres do mundo. A sua singularidade reside no fato de ser composto por dois espelhos gigantescos, cada um com 8,4 metros de diâmetro, montados na mesma estrutura. Ao trabalharem em conjunto, eles alcançam a capacidade de resolução de um telescópio com um espelho de 23 metros. Foi graças ao seu amplo campo de visão e alta sensibilidade que os astrônomos conseguiram monitorar a galáxia do fogo de artifício e captar o clarão inicial da estrela. No entanto, os telescópios terrestres têm uma desvantagem significativa: a atmosfera da Terra. Ela distorce as imagens, causa interferências e bloqueia certos tipos de radiação. Para obter a imagem mais nítida possível e perscrutar os cantos mais recônditos do universo, é preciso um telescópio posicionado fora da atmosfera, e é aqui que o lendário Hubble entra em cena. Lançado em 1990, ele nos presenteia com vistas espetaculares do universo há mais de 30 anos. Seu espelho principal, com 2,4 metros de diâmetro, pode parecer modesto em comparação com os gigantes terrestres, mas a ausência de distorções atmosféricas garante uma clareza de imagem incomparável. Foram precisamente os dados coletados pelo Hubble que permitiram afirmar, com absoluta certeza, a estrela desapareceu de fato na luz visível. O papel do telescópio Hubble nesta investigação é inestimável. Foi o seu olhar preciso que nos permitiu separar o joio do trigo. A galáxia NGC 6946 está numa distância extrema, e nas imagens capturadas por telescópios terrestres, suas estrelas se fundem numa massa indistinta. Distinguir uma estrela individual e, ainda por cima, monitorar suas mudanças é uma tarefa hercúlea. O Hubble, no entanto, graças à sua posição privilegiada no espaço, conseguiu fornecer a resolução necessária para isolar a nossa estrela das centenas de vizinhas. A comparação das imagens capturadas pelo Hubble antes de 2009, durante o evento de brilho, e depois de 2015, foi a prova definitiva. Nas primeiras fotos, vemos um ponto tênue. Nas segundas, uma estrela brilhante. Nas terceiras, o vazio. Esta sequência de imagens se tornou um verdadeiro ícone para os defensores da teoria da supernova fracassada. Mas o trabalho dos telescópios não parou por aí. Após o desaparecimento da estrela na luz visível, o telescópio espacial Spitzer, já mencionado, e posteriormente outros observatórios infravermelhos, assumiram um papel crucial. Eles permitiram estudar o fraco brilho residual que permaneceu no local do colapso. Ao analisar o espectro dessa radiação infravermelha, os cientistas conseguiram estimar sua temperatura e determinar que ela emanava de uma nuvem de poeira em expansão, e não de uma estrela oculta. Assim, esta história é um excelente exemplo de como a astronomia moderna opera, utilizando os pontos fortes de diferentes instrumentos. Telescópios terrestres realizam levantamentos de grande escala e identificam objetos interessantes, enquanto os observatórios espaciais conduzem análises detalhadas, permitindo-nos mergulhar na essência dos fenômenos. Agora, voltemos à própria essência do conceito de buraco negro. Afinal, que objeto é esse em que a nossa estrela, presumivelmente, se transformou? De acordo com a teoria da relatividade geral de Einstein, um buraco negro é uma região do espaço-tempo, cuja atração gravitacional é tão imensa que nada pode escapar, nem mesmo objetos que se movem à velocidade da luz, o que, é claro, inclui a própria luz. A fronteira dessa região é denominada horizonte de eventos.
Tudo o que atravessa o horizonte de eventos a partir do exterior está destinado a cair no centro do buraco negro. A singularidade, um ponto de densidade infinita. Não podemos observar um buraco negro diretamente, pois ele não emite luz. Só podemos inferir a sua existência através de sinais indiretos, seja pela sua influência gravitacional nos objetos circundantes ou pela radiação emitida pela matéria que está caindo em sua direção. No caso de M6946BH1, talvez estejamos observando exatamente esse segundo efeito. O fraco brilho infravermelho pode ser causado por restos de matéria que não caíram imediatamente no buraco negro, mas formaram um disco de acreção temporário ao seu redor. O atrito nesse disco aquece a matéria a altas temperaturas, fazendo-a brilhar. À medida que essa matéria é absorvida pelo buraco negro, o brilho deve diminuir, o que é o que observamos na prática. Se for esse o caso, ganhamos uma oportunidade única de estudar o processo de alimentação de um buraco negro recém-nascido. Isso nos fornece informações inestimáveis sobre como esses objetos misteriosos interagem com o ambiente que os rodeia nos primeiros momentos de sua existência. É crucial entender que, embora a hipótese da supernova falhada seja atualmente a explicação mais aceita para o desaparecimento desta estrela, ela não deixa de ser apenas uma hipótese. A ciência é um processo contínuo, não um conjunto de verdades finais. Há sempre a possibilidade de estarmos a ignorar uma peça importante do quebra-cabeça e de existir uma explicação alternativa, talvez ainda mais exótica. Que alternativas poderiam ser essas? Uma delas, por mais improvável que pareça, é que tenhamos testemunhado um tipo de variabilidade estelar completamente novo e desconhecido para nós. Talvez a estrela não tenha desaparecido, mas sim transicionado para um estado de luminosidade extremamente baixa e de longa duração, algo que a física atual ainda não consegue explicar. Outra ideia, ainda mais fantasiosa, está ligada aos chamados objetos de Thorne-Jitkov. Este é um tipo de estrela hipotética. Trata-se de uma gigante vermelha, ou supergigante, que, em vez de um núcleo comum, abriga uma estrela de nêutrons no seu centro. Estes objetos podem ser instáveis e, no fim da sua vida, podem colapsar sem produzir um brilho intenso. No entanto, as características observadas em N6946BH1 não se alinham muito bem com este modelo. Por isso, a supernova falhada continua a ser, por enquanto, a explicação mais simples e lógica, consistente com todos os dados disponíveis. Os cientistas continuam a monitorizar esta região do céu, esperando obter novos dados que possam ou confirmar definitivamente a teoria, ou forçá-los a buscar ideias novas e ainda mais audaciosas. Vamos visualizar este processo em grande escala. Uma estrela 25 vezes mais massiva que o nosso Sol colapsa num objeto cujo raio do horizonte de eventos é de apenas cerca de 75 quilômetros. Imagine toda a massa de 25 sóis, comprimida numa esfera do tamanho de uma pequena cidade. A densidade e a gravidade perto de um objeto assim atingem magnitudes inimagináveis. O tempo, para um observador que está caindo no buraco negro, desacelera. Mas, para um observador externo, ele simplesmente para no horizonte de eventos. Este processo, que leva apenas frações de segundo para a própria estrela, se estende por toda a eternidade do nosso ponto de vista. Nós nunca veremos o último átomo de matéria cruzar o horizonte de eventos. Apenas testemunharemos a sua imagem congelar e avermelhar, até desaparecer por completo da nossa vista. Este é um dos paradoxos mais surpreendentes da teoria da relatividade. O desaparecimento de N6946BH1 não é apenas uma observação astronômica. É uma demonstração de como as leis fundamentais da física operam nas suas manifestações mais extremas. É a confirmação de que as previsões mais audaciosas da teoria de Einstein,
feitas há mais de 100 anos, encontram suporte no universo real. Ao estudar eventos como este, não estamos apenas aprendendo mais sobre estrelas. Estamos testando os próprios alicerces da nossa cosmologia, olhando para áreas onde as noções habituais de espaço, tempo e matéria perdem completamente o seu significado. Uma das grandes questões que este evento levanta é sobre o destino dos elementos pesados. Estamos habituados a pensar que todos os elementos mais pesados que o ferro, aqueles que nos compõem a nós e ao nosso planeta, nascem de explosões de supernovas. Durante a explosão, temperaturas e pressões extremas permitem que os núcleos atômicos capturem neutrões, transformando-se em ouro, platina, urânio e outros elementos pesados. Em seguida, estes elementos são espalhados pela galáxia, servindo como material de construção para novas estrelas e planetas. Mas se uma parte significativa das estrelas massivas não explode, mas sim colapsa diretamente num buraco negro, como é que isso afeta a evolução química do universo? Isto significa que todos os elementos pesados, sintetizados no interior dessas estrelas, ficam presos para sempre atrás do horizonte de eventos do buraco negro. Eles nunca mais atingirão o meio interestelar, nem participarão na formação de novas gerações de estrelas. Isso sugere que os modelos de evolução química das galáxias podem ter de ser revistos. O contributo das supernovas para enriquecer o universo com elementos pesados poderá ter sido sobreestimado. Os astrônomos terão de procurar outras fontes, como a fusão de estrelas de neutrões, que, segundo observações recentes, também funcionam como poderosas fábricas de ouro e platina. Assim, uma única observação de uma estrela que desapareceu desencadeia toda uma cadeia de reflexões nas mais diversas áreas da astrofísica. É como encontrar uma rocha estranha que obriga os geólogos a repensar toda a história da formação de uma cordilheira. Vamos voltar à cronologia dos eventos. Tentaremos reconstruir este processo com a máxima precisão, para que vocês possam realmente sentir o drama por trás desta descoberta. Antes de 2001, em todas as imagens de arquivo, podemos ver uma estrela exatamente onde o nosso objeto está. Ela existe, é estável. Entre 2001 e 2009, essa estrela começa a dar sinais de instabilidade. Sua luminosidade oscila. Estes são os primeiros indícios de uma tempestade iminente. Em 2009, ocorre um poderoso flare, uma explosão massiva. O brilho da estrela aumenta 1 milhão de vezes em comparação com o Sol. Este pico dura cerca de 300 dias. Os cientistas registram o evento e iniciam uma observação rigorosa. De 2010 a 2014, a estrela se apaga lentamente. Sua luminosidade no espectro visível diminui gradualmente. Tudo segue o roteiro de uma supernova falsa. Nada parecia indicar problemas. 2015. Novas observações realizadas pelo telescópio Hubble mostram que não há mais nada no lugar da estrela no espectro visível. Ao mesmo tempo, o telescópio Spitzer detecta ali uma fraca fonte infravermelha. É neste momento que o mistério nasce. 2016, 2017 e anos seguintes. Os astrônomos publicam seus resultados. A hipótese de uma supernova fracassada é levantada. Observações subsequentes na faixa infravermelha mostram que a fonte residual continua a enfraquecer, o que está em perfeita concordância com o modelo teórico. Essa sequência de eventos clara e bem documentada torna o caso da N6946b H1 único. Não é apenas uma observação isolada, é uma história inteira, registrada na luz que viajou milhões de anos para chegar até nós. Qual será o destino final deste objeto? As observações, claro, vão continuar. Os astrônomos estarão monitorando o enfraquecimento dessa fonte infravermelha, que, com o tempo, deve desaparecer por completo, mesmo nesse comprimento de onda. Talvez, em alguns anos ou décadas,
consigamos captar a emissão de rádio resultante da acreção do material remanescente que está caindo no buraco negro. Mas o que é realmente empolgante está no futuro, com o advento da próxima geração de telescópios. Por exemplo, o telescópio espacial James Webb, JWST, com sua sensibilidade incomparável no infravermelho, será capaz de investigar a nuvem de poeira remanescente com um nível de detalhe impressionante. Ele poderá analisar sua composição química e sua dinâmica, fornecendo-nos novas pistas cruciais sobre o que exatamente aconteceu com a estrela nos últimos momentos de sua existência. Em um futuro ainda mais distante, talvez possamos finalmente detectar as ondas gravitacionais geradas por eventos como este. Detetores modernos como LIGO e Virgo já são capazes de registrar fusões de buracos negros e estrelas de nêutrons. Contudo, o sinal de onda gravitacional proveniente do colapso de uma estrela solitária é muito mais fraco. Não obstante, com o avanço da tecnologia, é bem possível que os nossos descendentes consigam ouvir o nascimento de buracos negros por todo o universo, ao registrar as ondulações no espaço-tempo que eles criam. Assim, a história de N6946BH1, que hoje é um caso único, se transformará em apenas mais um, confirmado por um método de observação completamente inovador. Portanto, essa história está longe de terminar. Estamos apenas no seu comecinho. Paremos um pouco para refletir sobre o significado filosófico deste acontecimento. Estamos habituados a pensar na morte das estrelas como algo grandioso e espetacular. A explosão de uma supernova é um fogo de artifício cósmico que marca o fim de um gigante, mas que, ao mesmo tempo, gera nova vida, semeando pelo espaço os elementos para futuras estrelas e planetas. É um ciclo de criação e destruição. Contudo, uma supernova fracassada apresenta-nos uma imagem radicalmente diferente. É a morte sem ressurreição. Um mergulho no absoluto não ser, sem glória ou legado. Tudo o que a estrela acumulou durante milhões de anos, os elementos que sintetizou, a sua energia colossal, fica eternamente aprisionado para lá do horizonte de eventos. Na perspectiva do universo, é um ato de puro desaparecimento. Isto obriga-nos a refletir sobre o quão diversos e imprevisíveis são os caminhos da evolução no cosmos. Não existe um guião único. Ao lado dos processos mais brilhantes e notórios, existem sempre aqueles silenciosos e ocultos que, talvez, desempenhem um papel igualmente crucial no panorama geral do universo. Isto lembra-nos o quão pouco realmente sabemos. Cada nova descoberta, como esta, não nos fornece tantas respostas quanto levanta novas e ainda mais profundas questões. E é nisto que reside a maior beleza da ciência. Nesta viagem infinita em direção ao horizonte do conhecimento que, tal como o horizonte de eventos de um buraco negro, permanece sempre inatingível, mas irresistivelmente sedutor. É fascinante notar que a própria galáxia do fogo de artifício, onde este drama ocorreu, é um objeto de intenso estudo, e não apenas por causa das suas frequentes explosões de supernovas. Ela é o que chamamos de uma galáxia com explosão de formação estelar, ou starburst. Isso significa que novas estrelas estão sendo criadas a um ritmo frenético, especialmente em seus braços espirais. É uma galáxia extremamente ativa, uma galáxia viva e efervescente, e é exatamente nestas condições, onde inúmeras estrelas massivas nascem, que devemos esperar um grande número de mortes estelares, sejam elas espetaculares ou silenciosas. Talvez a NGC 6946-B H1 seja apenas a ponta do iceberg. Quantos outros desaparecimentos semelhantes ocorreram nesta e em outras galáxias que simplesmente não detectamos, justamente porque não estávamos monitorando a estrela específica antes e depois do evento? Afinal, para registrar um sumiço como este,
É preciso ter imagens de arquivo de alta resolução e, então, realizar observações de acompanhamento vários anos mais tarde. Isso exige uma quantidade imensa de recursos e muita paciência. O projeto que levou a esta descoberta estava focado exatamente neste tipo de monitoramento sistemático, e o seu sucesso demonstra a importância crucial desses programas de observação de longo prazo. Eles nos permitem ver o universo não como uma foto estática, mas sim como um filme dinâmico, em constante transformação, repleto de reviravoltas inesperadas. E quem sabe que outros segredos e surpresas as galáxias ativas, como a galáxia do fogo de artifício, ainda nos reservam. Talvez você esteja se perguntando: será que algo assim poderia acontecer com o nosso Sol? Será que um dia vamos acordar e ele simplesmente não estará lá no céu? Eu garanto, a resposta é não. O nosso Sol é uma estrela anã. Sua massa é muito pequena para que ele termine a vida com uma explosão de supernova ou colapsando em um buraco negro. O destino do Sol é muito mais calmo e previsível. Daqui a cerca de 5 bilhões de anos, ele esgotará o combustível de hidrogênio em seu núcleo e começará a inchar, transformando-se numa gigante vermelha. Suas camadas externas se expandirão tanto que engolirão Mercúrio, Vênus e, muito provavelmente, a Terra. Após essa fase, o Sol ejetará suas camadas externas, formando uma linda nebulosa planetária. No centro, restará o seu antigo núcleo, uma anã branca, pequena, mas incrivelmente quente e densa. Essa anã branca irá esfriar lentamente ao longo de trilhões de anos, transformando-se gradualmente num objeto frio e escuro, uma anã negra. Portanto, o nosso Sol não vai desaparecer de repente. Seu declínio será um processo lento e gradual. Finais dramáticos, com colapsos em buracos negros, são o destino exclusivo das estrelas mais massivas do universo, aquelas que vivem rápido e morrem jovens. A massa delas precisa ser, no mínimo, de 8 a 10 vezes maior que a do nosso Sol. E para uma supernova que falha, talvez seja necessário ainda mais, acima de 20 massas solares. Vamos direto ao nome do objeto. NGC 6946-BH1. Afinal, o que essa designação significa? NGC 6946 é, como já sabemos, o número de catálogo da galáxia presente no novo Catálogo Geral de Nebulosas e Aglomerados de Estrelas. Já a abreviatura BH1 significa Black Hole Candidate 1, ou seja, candidato a buraco negro número 1. Esse nome foi atribuído ao objeto depois que os cientistas levantaram a hipótese do seu colapso. Essa designação reflete o seu status único. É o primeiro objeto na história que, com alta probabilidade, é um buraco negro recém-nascido, cuja aparição foi registrada como o desaparecimento da estrela progenitora. Esse nome, por si só, é um monumento a essa descoberta. Claro, enquanto não obtivermos provas irrefutáveis, ele continuará sendo apenas um candidato. Mas é um candidato extremamente forte. Na ciência, é comum que novas classes de objetos recebam seus nomes a partir do primeiro exemplar descoberto. É possível que, no futuro, os astrônomos falem em objetos do tipo BH1, referindo-se a estrelas que encerraram a sua vida através de um colapso direto. E todos saberão que o início disso tudo foi dado por aquela história misteriosa na galáxia do fogo de artifício, que nos obrigou a reescrever um capítulo inteiro dos livros didáticos de astrofísica. É crucial sublinhar que esta descoberta só foi possível graças à colaboração global de inúmeros cientistas e observatórios espalhados pelo mundo. Não foi o trabalho de uma única pessoa. A equipa de Christopher Kochanek, responsável pela descoberta inicial, era composta por dezenas de investigadores oriundos de diferentes nações. Eles não utilizaram dados apenas dos telescópios LBT e Hubble, mas também de uma vasta rede de outros observatórios,
tanto terrestres quanto espaciais. Posteriormente, os seus resultados foram verificados e revalidados por outros grupos de cientistas independentes. É assim que a ciência moderna realmente funciona. As descobertas nascem na intersecção de diferentes áreas de especialização, resultando da troca de dados e de calorosas discussões. Alguns são especialistas em observação, outros em modelagem teórica e outros em análise de dados. E é somente unindo esforços que eles conseguem montar o quadro completo a partir de fragmentos isolados. O caso da estrela desaparecida é um exemplo brilhante de como a comunidade científica internacional, trabalhando em conjunto, é capaz de resolver os enigmas mais complexos que o universo nos apresenta. Este é um triunfo, não só da tecnologia, mas também da inteligência humana e da nossa capacidade de cooperar. Cada registro, cada linha de código, cada artigo científico sobre este tema é um pequeno passo que nos aproxima da compreensão do nosso lugar neste vasto e assombroso cosmos. Será que conseguiremos encontrar outras estrelas que simplesmente sumiram assim? Com certeza. Agora que os astrônomos já sabem exatamente o que procurar, projetos de análise de dados arquivísticos foram iniciados em todo o mundo. Os cientistas estão comparando levantamentos celestes antigos e recentes à procura de estrelas que aparecem em fotos mais antigas, mas que simplesmente não existem nas imagens mais novas. É um trabalho minucioso, parecido com procurar uma agulha num palheiro. O universo é vasto, e o número de estrelas nessas fotografias chega a bilhões. A maioria desses desaparecimentos acabará sendo falso alarme, defeitos nas chapas fotográficas, estrelas variáveis que estão apenas no seu mínimo de brilho, ou simplesmente erros nos catálogos. Mas no meio de tudo isso, novos candidatos a supernovas fracassadas podem surgir. Cada novo objeto desse tipo será inestimável. Ele nos permitirá verificar se o caso da N6946b H1 é único ou se é realmente um fenômeno mais comum. Poderemos compilar estatísticas. Com que frequência isso acontece? A probabilidade desse colapso direto depende da massa da estrela, de sua composição química ou do ambiente em que ela está. As respostas a essas perguntas nos permitirão construir modelos de evolução estelar mais precisos e completos. Portanto, é bem possível que nos próximos anos venhamos a ouvir sobre outros detetives cósmicos semelhantes a esse. Voltando à física do processo, o que realmente acontece com a matéria quando ela é sugada por um buraco negro? De acordo com a teoria clássica, essa matéria é desmantelada pelas poderosas forças de maré. Imagine um astronauta caindo de pé, com os pés primeiro. A atração gravitacional em seus pés será muito mais forte do que em sua cabeça. Essa diferença de forças estica o corpo dele, transformando-o em algo parecido com um espaguete. Esse processo é justamente chamado de espaguetificação. No final, toda essa matéria é convertida em um fluxo de partículas elementares, que cruzam o horizonte de eventos e são arremessadas em direção à singularidade. O que acontece dentro da própria singularidade, nós simplesmente não sabemos. Nesse ponto específico, a teoria da relatividade geral deixa de funcionar. Precisamos de uma nova teoria que unifique a gravidade e a mecânica quântica, a chamada teoria da gravidade quântica. Talvez no centro do buraco negro não haja uma densidade infinita, mas sim algo completamente diferente, algo que ainda não conseguimos sequer imaginar. Algumas teorias sugerem que a matéria que cai pode reaparecer em algum outro ponto do universo através do que chamamos de buraco de minhoca. Claro, estas são, por enquanto, apenas hipóteses que beiram a ficção científica. Mas, ao estudarmos objetos como o buraco negro recém-nascido na galáxia Fogos de Artifício, obtemos dados que no futuro poderão ajudar nossos descendentes a criar a tão esperada teoria de tudo e a responder às questões mais fundamentais
sobre a natureza da realidade. Um dos aspectos mais fascinantes desta história é a emissão de neutrinos. Como mencionei, a quantidade dessas partículas liberada durante o colapso do núcleo e a formação do buraco negro deve ser colossal. Os neutrinos são partículas fantasmas. Eles têm massa quase zero e praticamente não interagem com a matéria comum. A cada segundo, trilhões de neutrinos, vindos diretamente do Sol, atravessam seu corpo e você nem sequer percebe. Para capturá-los, precisamos de detectores gigantescos, instalados no fundo da Terra ou sob a água, para estarem isolados dos raios cósmicos. Quando a estrela N6946BH1 colapsou, ela deve ter produzido um pulso de neutrinos poderoso, mas breve. Infelizmente, em 2015, é provável que não o tenhamos detectado. Primeiro, a distância de 22 milhões de anos-luz é imensa, e o fluxo de neutrinos teria se tornado extremamente fraco ao chegar à Terra. Segundo, é possível que nossos detectores não fossem sensíveis o suficiente para isolar esse sinal do ruído de fundo geral. Mas essa é uma meta para o futuro. Se conseguirmos registrar os pulsos de neutrinos desses eventos, teremos uma forma inteiramente nova de estudar o universo. Poderemos enxergar os processos ocultos no interior das estrelas, inacessíveis aos telescópios convencionais. Será uma verdadeira revolução na astronomia, comparável à invenção do próprio telescópio ou à descoberta das ondas gravitacionais. Pense bem, a luz dessa estrela levou 22 milhões de anos para nos alcançar. O evento que observamos em 2015, na verdade, ocorreu 22 milhões de anos antes. Naquela época, os primeiros ancestrais humanos mal estavam começando a surgir na Terra, e os continentes tinham uma configuração completamente diferente. Enquanto essa luz viajava pelo espaço intergaláctico, no nosso planeta, as eras glaciais se alternavam, a civilização humana surgiu e se desenvolveu. Nós inventamos a roda, erguemos pirâmides, desvendamos as leis da física e, finalmente, criamos telescópios capazes de capturar esses fótons ancestrais. E há algo de realmente incrível nisso. A astronomia é uma verdadeira máquina do tempo. Ela nos permite espreitar o passado e testemunhar eventos que ocorreram muito antes de sequer existirmos. A história dessa estrela que se apagou é uma mensagem de um passado profundo, que só agora nos alcança para nos revelar algo novo e crucial sobre as leis que governam o universo. E quem sabe quantos outros desses sinais estão, neste exato momento, viajando até nós, vindos dos mais diversos cantos do cosmos, carregando consigo a chave para outras grandes incógnitas. O que nos resta é apenas esperar e olhar atentamente para o céu. Vamos tentar visualizar este processo. Imaginem uma estrela azul, gigante e pulsante, bem à nossa frente. Sua superfície está em ebulição. Jatos de gás incandescente se desprendem dela. No seu núcleo, as últimas reações termonucleares estão se esgotando. De repente, o núcleo colapsa. A estrela treme, como se fosse um ser vivo. Uma poderosa ejeção de matéria é lançada ao espaço. É o clarão que observamos. Mas isto é apenas o prelúdio. A massa principal da estrela começa a cair para dentro, sobre si mesma. Pensem num gigantesco despenhadeiro, mas em vez de água, temos matéria estelar. E no lugar do abismo, há um ponto central onde a gravidade se torna infinita. As camadas externas da estrela desaparecem nesse abismo, uma após a outra. A esfera de luz que era a estrela contrai-se cada vez mais rápido, até que colapsa num ponto e se apaga. O que resta no seu lugar é apenas uma escuridão absoluta, que distorce a luz das estrelas distantes que passam por perto. Ao redor dessa negrura, gira um anel tênue, formado pelos resquícios da matéria ejetada antes da morte. Ele brilha no espectro infravermelho, como as brasas de uma fogueira que se extingue. E essa luz fraca
É tudo o que sobrou daquele astro outrora poderoso, que chegou a ser 25 vezes mais massivo do que o nosso Sol. É um espetáculo silencioso, mas nem por isso menos grandioso. O nascimento de um monstro devorador de luz, bem diante dos nossos olhos. Que lição podemos tirar daqui? Talvez a principal seja esta: o universo é sempre muito mais complexo e fascinante do que as nossas teorias mais audaciosas. Sempre que pensamos que já desvendamos o essencial, ele atira-nos um novo mistério que nos obriga a reavaliar tudo o que sabíamos. No século XIX, a comunidade científica chegou a pensar que a física estava quase concluída. Então, surgiram a teoria da relatividade e a mecânica quântica, que revolucionaram o campo e viraram tudo de ponta cabeça. Já no final do século XX, tínhamos a certeza de que compreendíamos perfeitamente o ciclo de vida estelar. Mas aí veio o caso da NGC 6946b H1, que revelou que estávamos ignorando toda uma classe de fenômenos cósmicos. Isso nos ensina a ter humildade e a manter a curiosidade. Devemos estar sempre prontos para aceitar que o nosso conhecimento mais consolidado pode ser incompleto ou até mesmo totalmente incorreto. Acima de tudo, precisamos preservar aquela curiosidade infantil que nos impulsiona a perguntar: por quê? E se? É exatamente essa curiosidade que move a ciência para a frente, nos levando de uma descoberta desvendada a outra ainda mais profunda e fascinante. E a história da estrela que sumiu é a maior prova disso. Então, vamos recapitular os pontos principais desta investigação cósmica. A primeira pista: uma estrela colossal, cerca de 25 vezes mais maciça que o Sol, que já estava nas últimas fases da sua vida. Pista número 2: um clarão intenso em 2009, inicialmente interpretado como um prenúncio de supernova. Pista número 3: o desaparecimento completo da estrela no espectro visível até 2015. A quarta pista: a ausência total de quaisquer vestígios de explosão de supernova, sem nebulosa remanescente, sem raios-x, sem emissão de rádio. E a quinta pista: a presença, no local onde a estrela desapareceu, de uma fonte fraca e em declínio de radiação infravermelha. O acusado: a gravidade. O veredito: com grande probabilidade, testemunhamos uma supernova fracassada. O colapso gravitacional direto da estrela num buraco negro. Este evento não só resolve o mistério desta estrela em particular, mas também lança luz sobre questões mais amplas da astrofísica, como a escassez de supernovas observadas e os mecanismos de formação de buracos negros de massa estelar. Esta é uma descoberta que, sem exagero, entrará para todos os futuros livros didáticos de astronomia. Testemunhamos diante dos nossos olhos o nascimento de um novo capítulo na história do conhecimento do cosmos. Foi assim que a vida de uma estrela gigante chegou ao fim, sem um clarão ofuscante ou uma explosão grandiosa. Ela não iluminou a sua galáxia com uma luz de despedida, mas simplesmente se desvaneceu, deixando para trás apenas um mistério e um buraco negro recém-nascido. Esta partida silenciosa acabou por ser um evento muito mais significativo para a ciência do que a mais poderosa explosão de uma supernova. Pela primeira vez, obtivemos uma prova direta de que as estrelas têm outro caminho para o nada. Um caminho não de fogo, mas de sombra. Testemunhamos o nascimento de um objeto do qual nem mesmo a luz consegue escapar. E a conclusão mais espantosa e crucial é que pode haver uma infinidade de eventos como este no universo. Talvez, neste exato momento, enquanto me ouve, alguma estrela distante esteja a desaparecer silenciosamente dos céus, transformando-se num buraco negro. O universo não está apenas repleto de luz visível, mas também de escuridão invisível, que desempenha um papel igualmente vital na sua existência.
A história da N6946 BH1 é um lembrete de que as descobertas mais importantes nem sempre se encontram na luz mais brilhante, mas sim na sombra mais profunda. Obrigado por passar este tempo comigo, a viajar pelas profundezas do cosmos. Espero que esta história tenha sido para si não apenas educativa, mas também calmante. Não se esqueça de subscrever o canal para não perder as próximas aulas de embalar e de deixar o seu like neste vídeo, se gostou. E agora, quero deixar-lhe uma pergunta. Que outros mistérios, capazes de reescrever os nossos livros didáticos, pensa que o universo nos esconde? Partilhe as suas reflexões nos comentários. Boa noite.